pai de família foi preso injustamente, ficou quase um mês na cadeia. E tu sabe por quê? Esse é o tema do episódio de hoje. Fica com a gente para saber mais dessa história. Tia Roberta, eu vou te explicar essa história que aconteceu no Brasil e é real. Tá todo mundo muito curioso, Marcelo. Conta para nós. Um vigilante, Roberta, trabalhador, pai de família, gente honesta, foi preso em Salvador e ficou quase um mês na cadeia. Sabe qual foi o crime dele? Qual, Marcelo? Nenhum. Simplesmente uma câmera de reconhecimento facial achou que ele era parecido com o suspeito que estava sendo procurado. Parecido. Só isso. Um algoritmo apontou o dedo e a vida dele virou de cabeça para baixo. E essa, Marcelo, é a parte que ninguém te conta sobre o futuro que já chegou. Tu pode ser preso, julgado, condenado por um algoritmo que nunca te viu, que não te conhece e que não responde a ninguém. E olha, pode parecer que isso é uma coisa muito distante, só acontece com as outras pessoas, mas hoje a gente vai te mostrar que isso já está acontecendo com todos nós, todos os dias. Só que de um jeito que tu ainda não percebeu. Bem-vindos ao episódio 2 da segunda temporada do podcast A Vida Como Ela É. Eu sou a Roberta Verde. E eu sou o Marcelo D'Ambroso. E hoje a gente vai falar do fim de uma coisa que tu achava que ainda tinha. A tua privacidade. Fica com a gente porque no meio desse episódio nós vamos contar a coisa mais perturbadora que descobrimos. Marcelo, vamos começar pela dor real. Quando a pessoa que está nos ouvindo abriu o celular hoje de manhã, o que aconteceu com ela sem que ela percebesse? Roberta, no instante em que ela desbloqueou a tela, dezenas de empresas já sabiam que ela acordou. Que horas que ela acordou? Onde estava? O que olhou primeiro? Quanto tempo ficou em cada coisa? Isso aqui não é nenhum exagero. É como o sistema das plataformas e das redes sociais funciona. A pesquisadora Shoshana Zuboff deu o nome disso, o capitalismo de vigilância. Um sistema econômico que transforma cada gesto humano, cada clique, cada pausa, cada localização em matéria-prima para prever, modificar o comportamento. Então, não é que eles querem os nossos dados, é que os nossos dados são o negócio. Pois são o negócio inteiro, Roberta. E o que mais perturba é que Zuboff mostra que não basta coletar aquilo que tu faz. O objetivo é prever ainda o que tu vais fazer e mais, influenciar o que tu vai fazer antes mesmo de tu te decidir. A tua vontade virou produto e foi vendida para quem pagar mais. E aqui entra uma coisa que me marcou, Marcelo, porque a gente acha que a vigilância é uma coisa nova da internet. Mas Michel Foucault já explicava isso há 50 anos atrás, não é mesmo? Exatamente. Foucault, no livro Vigiar e Punir, descreveu uma estrutura chamada panóptico, uma prisão projetada para que um único vigia pudesse observar todos os presos, sem que nenhum deles soubesse se estava sendo observado naquele momento. E como foi o efeito disso, Roberta? Conta para nós. Pois então, Marcelo, os presos passavam a se comportar como se estivessem sempre sendo vigiados. A vigilância não precisava ser real, bastava ser imaginada. As pessoas se autovigiavam. Isso mesmo. E agora o problema é que o teu celular é o panóptico de Foucault no teu bolso. Tu não sabes mais se está sendo observado naquele momento. Mas como pode estar, tu já te comportas como se estivesse. É ou não? Tu já te autocensura, já te ajusta e já te vigia sozinho. Bah, Marcelo, essa é a genialidade perversa do sistema. O capitalismo de vigilância não precisa de um ditador apontando as câmeras. Nós compramos as câmeras, nós as instalamos em casa, nós as carregamos no bolso e ainda pagamos por elas. Tia Marcelo, isso me leva a uma pergunta difícil. Se a vigilância é tão evidente, por que a gente colabora? Por que a gente entrega tudo de graça, de mão beijada e ainda agradece? É a pergunta central do episódio, Roberta. Byung-Chul Han responde de uma forma brutal em livros como A Sociedade da Transparência e Psicopolítica. Byung-Chul Han diz que nós vivemos numa época em que a exposição virou um valor.
em que não mostrar agora é inclusive suspeito, em que o segredo, o mistério, a opacidade, que são coisas profundamente humanas, passaram a ser vistas como um problema. Tu queres ser vista, tu precisas ser vista. E aí tu te exibes voluntariamente e chama isso de liberdade, Roberta. Ou seja, é o panóptico em que o prisioneiro não só aceita ser observado, ele passa a desejar essa observação, a buscá-la, a depender dela para se sentir existente. O mais perverso é isso. A vigilância deixa de parecer imposição e passa a parecer reconhecimento. Exatamente. Byung-Chul Han diz que a vigilância contemporânea não é imposta de fora, ela é desejada agora de dentro. Porque ninguém te obriga a postar onde tu estás, com quem, comendo o quê. Tu faz isso porque o sistema transformou a visibilidade em moeda de existência. Quem não aparece não existe, já dissemos em episódios anteriores. E para existir, tu te entregas inteira. E aí a captura fica muito mais eficiente, porque vem travestida de pertencimento, validação e visibilidade. E Franco Berardi acrescenta uma camada ainda mais profunda nisso. Conta para nós, Marcelo. Acrescenta, Roberta, Berardi, com o conceito de semiocapitalismo, mostra que a vigilância não captura apenas o que tu faz. Captura a tua atenção, o teu tempo e a tua energia psíquica também. O sistema não quer saber só onde tu estás, ele quer ocupar a tua mente o tempo inteiro, para que tu nunca tenhas o silêncio necessário para perceber que estás sendo capturada. Então a vigilância e a exaustão trabalham juntas. Uma mente exausta não resiste, não questiona e não foge. Só obedece. Marcelo, e é aqui que eu preciso contar para quem está conosco a coisa mais perturbadora que descobrimos. É uma coisa que vai mudar como tu olhas para o teu celular a partir de hoje. Conta para nós, Roberta. Tu sabes aquela inteligência artificial que todo mundo está usando agora? Que parece mágica, que responde tudo, que faz tudo, pois ela não tem nada de mágica. Por trás dela existe um exército invisível de gente real, de carne e osso, trabalhando em condições degradantes. E foi uma pesquisadora argentina que descobriu isso. De fato, Roberta, Milagros Miceli, socióloga argentina e doutora em informática, pesquisadora sobre inteligência artificial das mais importantes do mundo sobre o trabalho invisível na inteligência artificial, está denunciando esse sistema. E o que ela denuncia especificamente, Marcelo? Que a inteligência artificial não existe sem trabalho humano. Por trás de cada resposta mágica de um chat GPT da vida, existem milhões de pessoas no mundo fazendo trabalho bruto. Etiquetar dados, moderar conteúdo e treinar os algoritmos. Pior, Marcelo, muitas ganhando centavos por hora. Muitas no Brasil, no Quênia, na Síria, no sul global. Portanto, a vigilância tem duas pontas. De um lado, nós, vigiados e minerados. Do outro, pessoas trabalhadoras, invisíveis e exploradas que fazem a máquina funcionar. E os dois lados são descartáveis para quem está no topo. E Miceli aponta uma coisa que arrepia. Quando tu trabalhas para um algoritmo, não tem com quem reclamar. Com o chat humano, tu podes negociar, clicar, conversar. Com o algoritmo, não. A decisão dele é inapelável. Milagros Miceli diz que a inteligência artificial, que vendem como objetiva e sem preconceito, só reproduz o que aprende do mundo real. Isso quer dizer, Marcelo, que a IA reproduz todos os preconceitos do mundo real, mas com aparência de neutralidade científica. Então é por isso que aquele vigilante de Salvador foi preso. O algoritmo de reconhecimento facial erra mais com pessoas negras porque foi treinado por um sistema que carrega o racismo estrutural. Exato, Roberta, não é acaso. A máquina não é neutra, a tecnologia não é neutra. A máquina e a tecnologia são espelho ampliado das nossas piores estruturas. Isso tem história, e é a Lélia Gonzalez que vai nos ajudar a entender. Isso, traz a Lélia, Marcelo, porque ela ilumina dimensões que a teoria tradicional não alcança. Pois então, Roberta, Lélia Gonzalez, uma das maiores intelectuais brasileiras, que é a referência do feminismo negro latino-americano, mostra que a vigilância não nasceu com as câmeras digitais.
No Brasil, a população negra sempre viveu sob vigilância, desde a escravidão, passando pela abolição, que simplesmente jogou as pessoas libertas na rua, mas sem direitos, até a abordagem policial que se faz hoje. Isso é, na prática, o corpo negro sempre foi o corpo suspeito por definição, sempre foi o corpo vigiado, controlado e punido preventivamente. Então, o reconhecimento facial que erra com as pessoas negras não é uma falha do sistema. É o sistema funcionando como sempre funcionou, só que agora, automatizado. Exatamente, Roberta. A tecnologia deu uma roupa nova, moderna e científica para uma estrutura de controle racial secular. Lélia nos ensina que no Brasil o racismo opera justamente assim, disfarçado, negado, mascarado dessa suposta neutralidade. E o algoritmo é a máscara perfeita. Não fui eu que decidi, foi a máquina, mas a máquina aprendeu com a gente. E George Agamben fecha esse raciocínio com o conceito de estado de exceção. Agamben mostra que os poderes usam a ideia de emergência, a segurança, o combate ao crime, a luta contra o terror, para suspender direitos de forma permanente. As milhares de câmeras de reconhecimento facial em São Paulo foram instaladas em nome da segurança. Pois é, e quem é contra a segurança? Mas o que se instala junto com as câmeras é uma estrutura de vigilância total, não é mesmo? Que não desliga nunca. E que trata cada um de nós, cada pessoa, como suspeita até prova em contrário. Isso é a inversão do Estado de Direito convertido em exceção permanente, lembrando aqui do George Agamben, que tu mencionaste. Porque antes tu eras inocente até prova em contrário. Agora tu é suspeita até o algoritmo te liberar. Rua Benjamin nos lembra, Marcelo, que isso não é distribuído por igual. A vigilância pesa sobre quem o sistema quer controlar. As pessoas pobres, negras, trabalhadoras, dissidentes. A elite tem advogado, tem porta fechada, tem privacidade comprada. A vigilância total é para as bases, nunca para o topo. Marcelo, chegamos no ponto mais difícil diante de um sistema tão totalitário, onde até a nossa cara virou senha, onde até o nosso desejo virou dado. Existe saída? Existe, Roberta, mas começa por destruir uma mentira. A de que quem não deve não teme. Essa frase é a arma mais poderosa da vigilância totalitária, porque ela te convence a abrir mão da privacidade voluntariamente. Márcia Tiburi mostra que a lógica do medo, da manipulação e do autoritarismo cotidiano te fazem acreditar que proteger a tua intimidade é coisa de quem tem algo a esconder. Exato, porque na verdade a privacidade é uma condição da liberdade. Sem espaço privado não há pensamento livre, não há dissidência, não há democracia, porque quem se sente vigiado o tempo todo deixa de ser quem é, vira uma versão domesticada de si mesmo. Isso acontece na sociedade e na vida privada. Precisamente, Roberta, a vida como ela é. E Nora Merlin acrescenta a dimensão psíquica. A vigilância coloniza o inconsciente. Quando tu internalizas o olhar vigilante, tu perdes o teu espaço interno. Aquele lugar secreto onde se formam os desejos próprios, as ideias próprias, a tua singularidade. Isso, Marcelo. Merlin diz que recuperar a privacidade é recuperar a capacidade de desejar por conta própria, fora do que o mercado e o poder querem que tu desejes. E a saída, então, Marcelo, é só individual? Cada um se protege sozinho desse sistema? Não, Roberto, e esse é o ponto em que estamos repetindo todos os episódios. A saída individual não é suficiente. Enquanto a privacidade for tratada como um problema técnico, trocar de aplicativo, usar uma senha melhor, e não como uma questão política, nada vai mudar. A privacidade precisa virar uma bandeira coletiva, direito fundamental a ser defendido com a mesma força que se defende o direito ao voto. E aqui, Marcelo, eu falo como advogada. A proteção de dados é um direito humano. A nossa Constituição protege a intimidade. O Brasil tem lei de proteção de dados, mas lei sem fiscalização e sem mobilização popular é letra morta. As milhares de câmeras de São Paulo foram instaladas sem que a população fosse consultada. Isso é uma decisão política. E decisão política se enfrenta
com política. Tocaste bem no ponto, Roberta. Zuboff, Foucault, Kahn, Berardi, Picelli, Lélia Gonzalez, George Agamben, Urra Benjamin, Tiburi, Merlin, de Boston a Paris, de Berlim a Buenos Aires, do Rio de Janeiro até aqui em Porto Alegre, chegam todos no mesmo tema. A privacidade não é um luxo de quem tem algo a esconder. É a última fronteira da liberdade humana e está sendo derrubada, infelizmente, com a nossa colaboração. Tchê, então antes de tu fechares esse episódio, voltares pro teu celular, faz um exercício comigo. Olha pro teu telefone e agora pensa. Quantas câmeras estão apontadas para ti neste momento? Quantos aplicativos sabem onde tu estás? Quantas empresas sabem o que tu vais querer antes mesmo de tu saberes? A pergunta que fica não é o que eu tenho a esconder. É outra, muito mais importante. Que tipo de gente a humanidade vai virar quando ninguém mais tiver um só canto secreto para chamar de seu? Porque um povo sem privacidade é um povo sem segredo. E um povo sem segredo é um povo sem liberdade. Foi assim em todas as ditaduras da história. E está sendo assim agora, só que com a nossa senha e com a nossa digital. Recuperar o direito de não ser visto, de não ser rastreado, de ter um espaço só teu, é um dos atos mais revolucionários que existem hoje com toda essa tecnologia de informação e comunicação. Salva esse episódio, compartilha com quem precisa acordar para isso e nos contar aqui nos comentários. Tu já tinhas parado para pensar que tu entregas a tua intimidade de graça? Ou só te caiu a ficha agora? Eu sou a Roberta Verde, advogada, professora, escritora e podcaster. E eu sou o Marcelo D'Ambroso, professor e desembargador. Esse é o podcast A Vida Como Ela É, segunda temporada, episódio 2. Muito obrigada pela tua atenção, Tchê. A gente se vê na semana que vem, lá em Bagé, diretamente da Campanha Gaúcha. Até lá! E lembra, tua imagem e o teu silêncio são só teus. Não entrega de graça.